Vamos agora fazer a primeira aplicação relativamente simples da difração de Fraunhofer, aquelas fórmulas que a gente utiliza no caso da difração de Fraunhofer, considerando um orifício bem simples, o orifício retangular. Isto significa que se nós temos aqui uma abertura, esta abertura vai ser imaginada como tendo lados A e B. A e B. Então, nós vamos posicionar o nosso referencial aqui bem no centro do orifício, de forma que vamos chamar esta coordenada aqui de coordenada x', que eu estou falando do orifício, né? Então, essa coordenada aqui é y'. Na realidade, x' e y' são, a rigor, as coordenadas de um ponto localizado na região onde se encontra o orifício. De forma que um ponto P' tem coordenadas x' e y'. O orifício é retangular, né, de lados A e B. Muito bem. Agora, vamos lembrar aqui alguns elementos, né? O ponto P0, origem de ondas planas, tem coordenadas tais que o vetor de posição é R0, e o ponto P, onde eu observo a interferência das várias ondas que emanam do orifício, esse ponto P tem coordenada R. Ou melhor, tem um vetor posição R. Então, R0 é esse vetor aqui, né? E R é aquele vetor lá. Ora, vamos escrever, então, a expressão para a perturbação no ponto R. Nós sabemos que ela é dada por V é igual a V0 vezes a integral. E agora, que integral é essa? Numa superfície, eu vou somar x' de menos A sobre 2 até A sobre 2. Porque essa extremidade aqui é menos A sobre 2, a coordenada x. Essa aqui é A sobre 2, a coordenada x. Então, eu vou integrar x' de menos A sobre 2 até A sobre 2. Vou integrar y', os pontos na região onde se encontra o orifício, a superfície que nós estamos integrando, vai de menos B sobre 2 até B sobre 2. dy' de e elevado a menos k, vamos colocar assim, primeiramente, né, repetindo aqui aquela nossa formulação, né, de forma que é menos k vezes I vezes um produto escalar que nós estamos chamando de R', escalar R sobre R mais R0 sobre R0, e isso é tudo. Esta é a expressão para V de R.
Ora, em primeiro lugar, aqui tem uma coisa bem interessante. Esse vetor R sobre R é um versor, de forma que depende só da direção. Porque R sobre R indica uma direção. De forma que essa é a direção de R sobre R. R0 sobre R0 é uma outra direção. É essa outra direção aqui. Então, depende só de duas direções. Essa é a primeira coisa que é importante, né, que a gente deve chamar a atenção. Né? Ora, a segunda coisa aqui que a gente gostaria de chamar a atenção é que eu posso definir agora um vetor, né, de tal maneira que esse vetor K, em princípio, ele é igual a K, né, mas ao invés de chamá-lo de K, nós vamos chamá-lo de delta K. É melhor assim, né? Delta K. Por quê? Delta K é igual a K, por definição, R sobre R mais R0 sobre R0. Ou seja, delta K é igual a K vezes R mais R0. Versores, portanto, versores. É claro que esse vetor, ele tem componentes, né? E essas componentes é que importam aqui. Ele tem componente Z, claro, também, né? Mas ele tem componentes que vamos chamar de Kx e mais, ou melhor, seria melhor chamar de delta Kx, né? I mais delta Kx vezes J mais delta Kx vezes K. Ora, aqui, no entanto, nós estamos falando de um produto escalar. Consequentemente, essa integral pode ser escrita da seguinte forma. V de R é igual a V0 vezes a integral de menos A sobre 2, de A sobre 2, de dx' dy'. Agora, esse y' eu vou integrar de menos b sobre 2 até b sobre 2, de e elevado a i. Agora, eu vou considerar o produto escalar de R com delta K. Mas vou considerar o produto escalar de R' com delta K. Esse produto escalar, portanto, é igual a x'. Veja, porque eu estou tomando o produto escalar de R' igual a x'I mais y'J com delta K. Portanto, só vou ter aqui componentes delta Kx e delta Ky, sendo que delta Kx é igual a x sobre R mais x0 sobre R0. Delta Ky, que a gente vai depois analisar, é igual a isto vezes K, e delta Ky é igual a y sobre R mais y0 sobre R0 vezes K. É a definição, né, desses vetores. Agora, veja, aqui então aparece x' vezes delta Kx, que eu acabei de definir aqui, mais
y' vezes delta ky. Muito bem. Vamos agora efetuar cada uma dessas integrais. Na verdade, o que eu tenho aqui é que V de R é igual a V0 vezes a integral entre menos A sobre 2 e A sobre 2 de E elevado a I delta Kx vezes x' dx'. E aqui temos integrais independentes. A outra integral é em y, de menos b sobre 2 até b sobre 2 vezes I delta Ky y' dy'. Tenho, portanto, que efetuar duas integrais, mas essas integrais são relativamente simples de serem efetuadas, né? Eu vou efetuar uma, né? E depois a gente efetua a outra, né? Ora, a integral de menos A sobre 2 até A sobre 2 de E elevado a I delta Kx vezes x' dx', essa função aqui é tal que sua primitiva é igual a E elevado a I delta Kx vezes x' dividido por delta Kx vezes I. Vamos verificar isto? Se eu derivar esta função aqui, eu vou obter E elevado a I delta Kx vezes x', porque quando eu derivar com respeito a x', vai aparecer aqui I delta Kx. Portanto, esta aqui é a primitiva dessa função, e isso agora eu tenho que integrar entre menos A sobre 2 e A sobre 2. Né? E o resultado desta integral, portanto, é E elevado a I vezes delta Kx vezes A sobre 2 menos E elevado a menos I delta Kx vezes A sobre 2. Aliás, eu estou integrando, na realidade, a função com um sinal mais, mas isso não faz diferença, porque eu posso efetuar a mudança de variáveis, né? Então, aqui, na verdade, eu já fiz a mudança de variáveis, né? Eu posso também redefinir, passando isso aqui para ΔK, definindo em termos de menos x x0. Então, eu estou efetuando essas integrais e o resultado é I vezes delta Kx no denominador. Ora, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por A sobre 2, né? E eu vou agora também multiplicar aqui por A sobre 2. Fazendo isto, é fácil perceber que este termo
aqui, lembrando que o seno da função x é igual a e elevado a ix menos e elevado a menos ix dividido por i, o melhor, dividido por 2 vezes i. É melhor assim. Muito bem. Então, seno. Então, e elevado a i vezes delta kx vezes a sobre 2 menos e elevado a menos i delta kx a sobre 2 é igual a 2 vezes i vezes seno de delta kx vezes a sobre 2. Substituindo aqui, eu concluo, portanto, que essa integral é igual. Eu continuo insistindo em manter delta kx vezes a sobre 2, então eu tenho seno de delta kx vezes a dividido por 2 sobre delta kx vezes a sobre 2. E aqui eu tenho a sobre 2, daqui vem 2 vezes i, portanto, vezes a. Vezes a. Posso fazer a mesma coisa para a integral em relação a y', que é este segundo termo. Portanto, eu vou escrever uma expressão análoga a esta. Portanto, v de r é igual a v0 vezes a vezes b. A vezes b, lembre-se que é a área. Isso é uma coisa que é importante. A vezes b, que tem um a daqui, depois um b que vem de lá, vezes seno de delta kx vezes a sobre 2, dividido por delta kx vezes a sobre 2, esse é o primeiro termo, e multiplicando por seno de delta ky vezes b sobre 2, dividido por delta ky vezes b sobre 2. É claro que a gente precisa levar em conta a questão da intensidade. Mas, de qualquer maneira, a intensidade ela é sempre proporcional a este termo aqui ao quadrado, de forma que a intensidade a gente vai poder escrever como sendo a intensidade, né? Vamos, por exemplo, calcular, né, o V para pontos diametralmente opostos. Ou seja, quando isto aqui é igual a 0. Nessas circunstâncias, o V que está ali é igual a V que ali está é igual a V0 vezes a área. Portanto, se nós chamarmos a intensidade máxima como sendo associado a esta situação aqui,
essa intensidade máxima vai ser igual ou dada por V0 vezes A ao quadrado. V0, portanto, é igual a raiz quadrada da intensidade máxima dividido pela área. Ora, sabendo disso, eu posso agora concluir o seguinte: V de R é igual a raiz quadrada da intensidade máxima dividido pela área, mas a área é igual a AB, portanto, cancela esse termo. E agora, vezes seno de ΔKx vezes A sobre 2 sobre ΔKx vezes A sobre 2 vezes seno de ΔKx y vezes ou sobre ΔKy vezes B sobre 2. Ora, V ao quadrado me dá a intensidade. Portanto, a intensidade como função de R é igual à intensidade máxima vezes seno, vamos chamar essa função aqui de alfa, dividido por alfa, ao quadrado, vezes seno beta, sobre beta ao quadrado, onde alfa é igual a ΔKx vezes A sobre 2, e beta é igual a ΔKy vezes B sobre 2. E agora, basta a gente analisar esta função aqui, seno alfa sobre alfa ao quadrado. Em alfa igual a 0, nós temos o valor máximo dessa função f de alfa igual a seno alfa sobre alfa. Olha, o que a gente vê é o seguinte: essa função tem um comportamento tal que ela é máxima em alfa igual a 0, diminui e assim por diante diminui. Ou seja, ela passa por máximos e mínimos, sendo que o máximo ocorre para alfa igual a 0. Alfa igual a 0 é exatamente aquele caso onde ΔK x igual a 0. Consequentemente, no ponto diametralmente oposto aonde se encontra a fonte, um ponto aqui, por exemplo, nós temos a intensidade máxima. A intensidade máxima. Nesse ponto, isto aqui é igual a 1, né? E é claro que agora, nesse caso também, beta há de ser igual a 0, e esse ponto é o ponto de intensidade máxima. Agora, eu vou ter regiões nas quais esta função passa por máximos e mínimos, né? Então, por exemplo, os mínimos, ou os pontos para os quais alfa é igual a mπ, são pontos para os quais esta função aqui se anula. Então, esses máximos aqui são determinados por esses pontos. A mesma coisa vale para beta. Beta é tal que a intensidade é igual a 0 para valores de beta igual a n, onde n é o número inteiro, vezes π. Ora, com isso, o que a gente tem é, num anteparo localizado atrás do orifício, nós vamos ter regiões bem iluminadas
e regiões não muito bem iluminadas. De forma que o padrão agora de difração é você ter uma região aqui bastante bem iluminadas e regiões sem iluminação. Sem iluminação. De forma que esse é o padrão de difração no caso dessa fenda retangular, de acordo com o que a gente tem aí nessa figura.